A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós estamos aqui nessa última aula de Colossenses, que vai ter um padrão um tanto diferente. Essa última aula nós faremos um resumo e a conclusão desse estudo que nós viemos caminhando na semana passada e hoje concluímos. Bom, se você ainda não assistiu as outras aulas, eu te convido a assisti-las, elas são bem mais completas. Hoje nós apenas faremos esse resumo e as demais aulas nós estaremos tirando desse canal, mas elas estão disponíveis ainda aí no canal, então passa lá, dá uma assistida, curte, compartilha. Isso também traz, você acaba abençoando o nosso ministério dessa forma, porque o YouTube acaba entregando esse conteúdo para mais pessoas. Amém, meus irmãos? Eu quero te convidar a orar nesse momento, para nós entrarmos nessa conclusão do assunto de Colossenses. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor Jesus, Pai, toma esse momento, essa tarde que eu estou aqui, Senhor. Não sei se essa pessoa está ouvindo também neste horário, mas eu quero te clamar, meu Deus, que o Senhor possa ir ao encontro e fazer aquilo que só o Teu Espírito Santo faz, que é convencer, que é transformar, que é mudar. Pai, que a luz do Senhor ilumine nosso caminho e que Teu nome seja glorificado na vida de cada um desses que está ouvindo a Tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos aqui para esse resumo de Colossenses. Na primeira aula nós falamos sobre a autoria e o propósito dessa carta. Apesar de Paulo ser o autor de Colossenses, nós temos uma curiosidade. Paulo nunca foi a Colossos e também provavelmente não conhecia pessoalmente toda a igreja, conhecia alguns irmãos. Ele ouviu falar da igreja de Colossenses através de um homem chamado Epáfras. E esse sim foi aquele que iniciou a obra, aquele que começou o trabalho ali inaugural em Colossenses do Evangelho de Cristo. E aí talvez você pergunte como então Paulo conheceu e por que tem uma influência paulina na igreja de Colossenses? Porque Epáfras conheceu o apóstolo Paulo lá quando ele tinha um ministério em Éfeso. Paulo ficou 3 anos na cidade de Éfeso e Colosso é uma cidade vizinha de Éfeso. Daí, Epáfras ter voltado a Colossos e ter iniciado uma propagação do evangelho, e foi tão frutificante essa obra que uma igreja foi inaugurada nessa cidade. E a cidade de Colossos, o que seria ela? Qual é a história da cidade de Colosso? Colosso, irmãos, ela foi uma cidade de extrema importância comercial no período grego. Mas quando Roma começou a imperar, Roma não investiu muito na cidade de Colosso, e daí, na época em que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta, Colosso está vivendo uma decadência comercial, uma decadência econômica. Por quê? Porque outras cidades vizinhas estavam tendo um investimento maior do império, e Colossos não. É como nos dias atuais, aquela cidade que o governo mais aplica um valor, lógico que haverá um crescimento muito mais significante. E isso também está acontecendo aqui na cidade de Colosso. Mas tem algo muito interessante em Colossenses. A cidade, ela tinha influência de muitas culturas, inclusive a grega. Então olha bem que quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele nos leva a entender que a igreja de Colosso está sofrendo por conta da influência de culturas gregas, influência da religião grega, e não só dela, porque ali na cidade de Colosso também tinha muitos judeus. Então nós temos também a influência do legalismo judaico dentro da igreja de Colosso, onde os cristãos estavam sendo ensinados que eles precisavam guardar o sábado, se abster de determinadas comidas. Já pela cultura grega, eles acreditavam que o corpo era mau e que aí eles precisavam ter um ascetismo, matar o corpo literalmente através de rituais. Então, o que a igreja está vivendo? A igreja está vivendo um misticismo, a igreja está vivendo um legalismo, e a igreja está vivendo também uma influência pagã.
Quando Paulo sabe disto, através de Epáfras, que provavelmente foi visitá-lo na prisão, quando ele fica sabendo disso, ele vê a necessidade de escrever a Colosso. E essa situação de Colosso era tão real que chegou até mesmo a cidade de Tessalônica, a qual Paulo também escreve uma carta que provavelmente é uma carta perdida, porque não temos ela em nossas mãos. Mas Paulo cita aqui que a cidade de Tessalônica também está vivendo o risco de perder a sua fé pura no Senhor Jesus. E aí ele começa a escrever. Logo no primeiro capítulo, o que Paulo apresenta? Apresenta uma oração, apresenta uma saudação, já exaltando, glorificando a pessoa do Senhor Jesus. E aqui está o tema de Colossenses. Paulo apresenta como tema central em Colossenses a supremacia de Jesus Cristo. Por que, Patrícia? Porque se a igreja de Colosso compreende que Jesus é suficiente, ela deixa de enxergar o legalismo como necessário para a salvação. Se ela entende que Jesus Cristo, ele já libertou o homem através do seu evangelho e libertou não matando uma carne física, mas algo espiritual, ela começa a abandonar todo aquele ascetismo para viver de fato uma liberdade interna. E aí Paulo começa a apresentar esse Jesus Cristo dessa forma. Olha, Jesus é superior a tudo, é superior às filosofias gregas, Jesus é superior ao legalismo, Jesus é superior ao ascetismo. Como que ele fala isso? A filosofia não sabe da criação, mas Jesus criou todas as coisas. Tudo foi feito por ele, para ele, tudo volta para ele. Olha, o legalismo, ele te diz que não pode, que você deve guardar determinados dias, determinadas festas, se abster de determinadas comidas, mas ele não consegue matar a paixão da tua carne. Agora, em Jesus, você passa a matar a sua carne, as suas vontades, dia após dia, e a receber uma nova vida. Está ali já no capítulo 3, onde Paulo começa a ensinar: mortificai a vossa carne, mortificai vossos membros. O que? Braço, perna, nariz? Não. Mortificai o adultério, mortificai a ira, o apetite desordenado, mortificai as obras da carne. Isso é lindo em Colossenses, porque Paulo começa a mostrar que em Jesus Cristo morre sim algo dentro de nós, mas não a carne literal, morre a vontade, o desejo da carne. Para quê? Para nos revestirmos de um novo homem bondoso, um novo homem longânimo, um novo homem de fé, um novo homem de paciência, um novo homem que ora. E aqui a gente conclui essa carta, porque no capítulo 4, que é o último capítulo desta carta, o apóstolo Paulo, ele convida os colossenses a perseverar na oração, versículo 2, vigiando com ações de graças. Algumas Bíblias que elas vão falar: perseverai na oração, velando com ações de graça. Por que eles colocam velando? Porque a palavra velar significa não dormir. Olha bem que Paulo está falando: você quer enxergar Jesus como um ser superior na tua vida? Entender que não são os legalismos, não são os rituais, não é o ascetismo que vai te salvar, não são as filosofias. Você quer acessar a presença de Deus e usufruir como filho de uma comunhão com Ele. Você quer sentar-se à mesa e sentir que Deus está com você. Você quer ter a paz dele dentro da tua casa. Você quer de fato ter a sua vida transformada, sentir que está sendo liberto em áreas as quais você já tentou todos os recursos da terra. Já tentou a psicologia humana, já tentou fazer vários, talvez, momentos de meditações e nada funcionou. Então persevere na oração. Mas não só persevere, não só continue orando, como vigie com ações de graça.
Olhe para o que Deus já fez por você, o sacrifício de Cristo pela tua vida. E entenda que venha o que vier, aconteça o que acontecer. Jesus te salvou de algo que você nunca poderia se salvar. Jesus te libertou de algo que nada poderia te libertar, que é a escravidão às suas vontades, a escravidão às suas paixões desordenadas, a escravidão à ira, a escravidão à raiva, a escravidão de agir como um animal irracional. Jesus te libertou de tudo isso para te dar uma nova vida nele. Então perseverai vigiando com ações de graça e suplicai ao mesmo tempo para que Deus também nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Olha que lindo! Paulo está ensinando a esta igreja a orar também por eles, para que as portas se abram, para que o evangelho avance. Eu tenho necessidade. Você também tem, eu sei disso. Deus também sabe. Mas entenda que Deus enxerga uma eternidade, a qual nós não enxergamos. Por isso que Ele traz liberdade, a qual nós não vemos com os olhos naturais. E tudo que acontece tem um propósito muito maior, de te levar como igreja, como servo do Senhor, a viver a vida abundante que Ele tem para te dar. Uma vida abundante que não depende das circunstâncias externas. Uma vida abundante que está aqui dentro. Deus tem ela para nós. E Paulo cita no capítulo 4 o nome de Tíquico, o homem que provavelmente levou essa carta à igreja de Colosso, entregou esta carta. Ele fala de Onésimo, aquele escravo que fugiu de Filemão. E aqui Paulo está falando deste homem como um servo fiel, amado irmão. Aleluias. Onésimo viveu essa transformação na vida dele. Ele fala de Aristarco, que era um prisioneiro com ele. Ele fala de Marcos, aquele sobrinho de Barnabé, que no início do ministério de Paulo abandonou. E agora ele fala de Marcos e fala sobre quem recebeste instruções, se ele for convosco, acolhei-o. Olha que lindo. Ele fala de um homem chamado Jesus, que era um judeu provavelmente, que estava cooperando no ministério de Paulo. E ele fala de Epáfras, que provavelmente foi fundador desta igreja. Ele fala aqui de Lucas, o médico amado que estava com ele, de Demas. E ele vai falar, olha bem que lindo, de um homem aqui por último, que é Arquipo. E provavelmente este homem era filho de Onésimo. Arquipo, ele diz assim no verso 17: dizei a Arquipo, para que atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Eu quero concluir essa carta com você, falando desses homens, que o apóstolo Paulo diz assim: olha, homens que me alegram muito, homens que cooperam muito para o meu ministério, homens que colocaram a mão no arado e que mesmo tendo situações tão adversas na vida deles, eles estão gozando da liberdade em Cristo Jesus. É como se ele estivesse falando a Colosso: olha, eu sei que vocês vivem uma queda econômica muito grande, eu sei que a filosofia, o legalismo, o misticismo quer aprisionar vocês, mas deixa eu saudar vocês e mandar um abraço de homens que já se libertaram disso. De homens que um dia até viveram como velho homem fugindo. De homens que não entendiam o que era ser um servo, o que era servir ao Senhor Jesus e servir aos homens como fazendo para o próprio Deus. Eu quero falar com vocês desses homens. Eles conseguiram. E sabe por que eles conseguiram? Porque eles atentaram para o ministério, para o propósito que Deus tinha na vida deles. E aí, Arquipo é como se fosse eu e você. Atenta para o ministério que recebeste no Senhor. Olhe para o que Deus te entregou. Olhe para o ministério que Deus te deu. Que honra!
Você foi chamada pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Atenta para esse ministério para o cumprires. Não deixa as coisas do mundo afora tirar a tua atenção desse ministério. Não permita que as filosofias, não permita que as necessidades econômicas, não deixe o medo, o anseio tirar o foco do ministério. Atenta, presta atenção, foca nele para o cumprires e serás abençoado. Que Deus possa te abençoar grandemente no estudo dessa carta aos Colossenses. Em nome de Jesus, esse canal Saber Bíblia, ele estará continuando com o propósito de juntos nós crescermos no conhecimento da palavra do Senhor. Porque é tempo de urgência, de aprendermos mais e mais desse evangelho para o cumprirmos. Amém, meus irmãos? Deus te abençoe e volta a dizer: curta, compartilhe, faça com que esta palavra alcance muitas outras pessoas, em nome de Jesus.